Vídeos que ensinam a burlar o sistema de verificação de idade em aplicativos de entrega estão se espalhando pelas redes sociais. Enquanto algumas plataformas tentam eliminar esses vídeos, outras parecem não se importar tanto. Vai ficar bem feio. Vamos chamar a nossa Sofia Labanca para o Plantão do Meteoro e saber mais sobre isso. Bora! Vamos Não lá. vai ser bonito, né? Não vai ser Não. bonito. Vou falar aqui de 2 reportagens que foram publicadas hoje, dia 11 de fevereiro, no Repórter Brasil, ambas de autoria da Isabel Harari, que, aliás, ela já tá fazendo uma série de reportagens nos últimos meses sobre trabalho infantil em plataformas de tecnologia, né? Então, já falou sobre TikTok, já falou sobre Roblox. Então, uma série aí de reportagens mostrando que, olha, essas plataformas digitais aí, todas elas, de uma forma ou de outra, estão lucrando em cima de trabalho infantil. E, dessa vez, as que foram lançadas hoje, estão falando sobre o iFood. Vamos lá, então, iFood, vou mostrar aqui a primeira reportagem, que é Com pressa e sem capacete. Adolescentes se arriscam em aplicativos de delivery. Claro, aqui a gente tem que trazer que, tecnicamente, não pode isso. O iFood não permite que menores de idade criem contas e tenha aí as ferramentas para supostamente impedir isso. Mas o que ela mostra nessa reportagem aqui é que acaba não impedindo. E que, na verdade, Ana, vou te dizer uma coisa. É pior do que parece. É pior do que parece, porque para mim o que me pegou mesmo foi isso aqui. Adolescentes pagam R$50 por aluguel de perfil no iFood. É nesse nível. Assim, é o adolescente que sequer deveria estar trabalhando sendo duplamente explorado. Explorado pela plataforma, né? Porque essas plataformas já exploram adultos e agora está explorando adolescentes também, e explorado por quem quer que esteja alugando o perfil, a conta deles no iFood para esse adolescente. Porque o adolescente ele não pode ter a própria conta, né? Porque não pode menor de 18, óbvio. Mas você vê aqui, né? João soube por um colega que poderia usar a conta de outra pessoa para trabalhar. Ele paga. Gente, João aqui é um nome fantasia, né? Não vão expor o nome do menor de idade. Ele pagava R$50 por semana para fazer entregas de bicicleta com o cadastro de um amigo. Morador da zona sul da capital paulista, ele começou a trabalhar no iFood com 15 para 16 anos, para ajudar nas contas de casa. Era perigoso, ninguém respeitava no trânsito, lembra? Ele equilibrava os estudos com jornadas de até 10 horas diárias para juntar R$200 no fim do expediente. Desde que completou 18 anos, em abril do ano passado, começou a trabalhar em oficina mecânica e por aí continua. Mas você pensa, Ana, um adolescente de 15 anos estudando e daí depois saindo para trabalhar 10 horas por dia, pagando R$50 para alguém para poder usar a conta dele no aplicativo de iFood, fazendo um trabalho que ele próprio descrevia como perigoso, para no final das contas tirar R$200. Assim, E você vai me dizer que a plataforma, ela não permite. Ela pôs lá nos termos. Pois é, a gente vai chegar nas plataformas. Nas plataformas, porque a gente tá falando do iFood, mas vai ter outras plataformas envolvidas aí. Uhum. A reportagem também relata, Ana, que alguns restaurantes fazem vista grossa, né? Que isso é uma coisa que os próprios jovens dizem. Alguns restaurantes veem que tem alguma coisa estranha, chegam até a fazer denúncia para o iFood, pedir para checar se a foto, perceber que a foto que está no perfil não é a mesma pessoa que está lá, mas que tem outros restaurantes que fazem vista grossa. Então, restaurantes, prestem atenção aí. E que, inclusive, o Ministério Público do Trabalho diz que os restaurantes que fizerem vista grossa são corresponsáveis pela situação. Outra coisa que a reportagem faz é trazer que existe um decreto de 2008, né, o decreto 6481,
que caracteriza quais que são as piores, isso são aspas, piores formas de trabalho infantil. Porque, assim, existe trabalho infantil, algumas modalidades de trabalho infantil que são, inclusive, legalizadas, né? Trabalho artístico, jovem aprendiz, que, inclusive, é legalizado. Tem uma série de restrições aí de como isso deve acontecer e a gente, inclusive, pode levantar a discussão se isso deveria acontecer. Mas, enfim, existe. Daí existe o trabalho infantil que é ilegal e existe, desde 2008, as piores formas de trabalho infantil. E dado o risco que o trabalho do entregador traz, ele poderia sim ser caracterizado dentro dessa categoria que é piores formas de trabalho infantil. Mas, enfim, o iFood, ele foi procurado pela reportagem lá do Repórter Brasil. E ele disse que, olha, nós temos sistema de verificação etária, né? Que são, primeiro, quando a pessoa vai fazer o cadastro, ela tem que oferecer os documentos. E para garantir que a pessoa que está fazendo, que está usando realmente a mesma, existe um sistema que pede, de acordo com a plataforma, aleatoriamente o reconhecimento facial. E daí a pessoa tem que pegar e mostrar o rosto na câmera do celular para provar que é ela mesma que está usando a própria conta. Obviamente não está sendo suficiente. Obviamente não está sendo suficiente. E daí, Ana, aí que vamos colocar outras plataformas na jogada. Vamos para a segunda reportagem do Repórter Brasil, da mesma autora, Isabel Harari, que foi publicado no mesmo dia, hoje, que vai dizer que vídeos ensinando a burlar esse sistema estão se proliferando no TikTok e no YouTube. Então, os adolescentes descobriram um jeito de burlar esse sistema e eu não vou dizer aqui qual é. Uma decisão editorial minha aqui, não vou dizer qual é. Não é uma coisa difícil, é uma coisa relativamente simples de se fazer. Inclusive, tem mais de uma forma de se fazer e todas elas são relativamente simples de se fazer. E que o sistema de reconhecimento facial não é tão aleatório quanto o iFood diz que é, o que permite ser explorado facilmente. Mas, enfim, começaram a proliferar os vídeos explicando como se fazer isso, tanto no TikTok quanto no YouTube. A Isabel Harari foi atrás do TikTok e do YouTube para pedir explicações para eles, como é o trabalho de jornalista fazer. E aí vem a parte que mais foda dessa história. Quando ela foi atrás, o TikTok derrubou os vídeos. E o YouTube não. Então tá aí. TikTok derruba vídeos com dicas sobre trabalho infantil no iFood. E o YouTube mantém. O YouTube manteve os vídeos explicando como burlar o sistema do iFood para você conseguir fazer trabalho infantil. E o YouTube, mesmo sendo questionado sobre isso, diz, ok, vamos deixar os vídeos lá. Qual é a justificativa? Pois é, e essa aqui é a parte mais interessante, Ana. Não deram justificativa. Enquanto o TikTok removeu ao menos 3 desses conteúdos, a assessoria de imprensa do YouTube respondeu dizendo que a empresa não vai comentar. Os vídeos com dicas sobre as fraudes continuam públicos, mas não serão veiculados nessa matéria. E tá certíssima, não tem que veicular na matéria mesmo. Sequer explicou, só falou, não vai comentar. Não tem base para isso. Porque se você quer... Primeiro que tem esse... Ai, já tô adiantando o comentário, né? Mas primeiro tem essa hipocrisia de... Ai, a gente pôs nos termos, tá nos termos. Já fizemos aqui, ó, tudo que a gente podia fazer. O escambau. Tá? Porque você sabe, você tem conhecimento de que as regras da tua plataforma estão sendo burladas e de que os teus sistemas para impedir que essas coisas aconteçam não estão sendo eficazes. O que você faz? Nada. Então você está permitindo. Tá? Para início de conversa. Agora, no mínimo, peraí, vídeo ensinando a cometer fraude pode no YouTube? É isso? Tá dentro das regras? Não, é realmente absurdo, Ana. O iFood também respondeu, o iFood mandou uma nota falando sobre esse assunto para ao Repórter Brasil e eles publicaram a nota inteira. Eu não vou mostrar a nota inteira, se vocês quiserem podem procurar lá Repórter Brasil.
Eu não vou mostrar a nota inteira, porque como vocês podem ver, ela é bem longa, mas eu queria destacar algumas coisinhas aqui que o iFood respondeu com relação a isso, né? Eles falam que, sabem que é uma prática irregular que pode ocorrer após cadastro, sabemos que uma prática irregular que pode ocorrer após o cadastro é o aluguel ou empréstimo de contas, o que também é expressamente proibido em nossos termos e condições. Para coibir essa fraude, utilizamos checagens periódicas por biometria facial, garantindo que a pessoa que está acessando a conta é de fato titular cadastrado. Gente, os vídeos que foram veiculados aí no YouTube e no TikTok explicam justamente como burlar isso, e tem dois métodos diferentes que os adolescentes descobriram. Não é nenhum método só, são dois para burlar essa checagem, e eu digo para vocês, não é difícil. Quando identificamos irregularidades, o descredenciamento é imediato e permanente. Nos últimos anos, o iFood tem aprimorado continuamente suas ferramentas de segurança e verificação, investindo em inteligência artificial e modelos avançados de detecção de fraudes. Nossa tecnologia de biometria facial se tornou ainda mais precisa, bloqueando tentativas de falsificação, como o uso de fotos de terceiros. Essas melhorias fazem parte do nosso compromisso contínuo em manter a plataforma segura para todos os empregadores. E aqui, eu queria destacar uma coisa nesse parágrafo, Ana, que é a mania que as empresas de tecnologia têm de querer usar tecnologia para resolver problemas sociais. Isso não é um problema tecnológico. Isso é um problema, dois problemas sociais. Um mais amplo, que é o fato de criança precisar trabalhar para complementar a renda da família. Isso não é um problema que foi causado pelo iFood, mas que o iFood faz parte do problema como parte de uma empresa que se beneficia dele, se beneficia disso, né? Inclusive da completa precarização do trabalho, mas também parte do problema do próprio iFood, que permite um tipo de trabalho precarizado que permite esse tipo de coisa. Porque se eles, por exemplo, ideia radical aqui, dessem direitos trabalhistas, registrassem todos os seus trabalhadores, talvez esse tipo de fraude não aconteceria, né? Então, talvez vocês estivessem mais tentando debater isso com o seu jurídico, como que vocês vão regularizar a situação dos entregadores como trabalhadores da sua empresa que eles são, ao invés de tentar ficar oferecendo soluções tecnológicas mirabolantes para tudo isso aí. E daí, Ana, outra parte que eu queria trazer é aqui, quantas denúncias sobre trabalho infantil foram registradas nos canais oficiais da empresa? Eles não respondem. O iFood não disponibiliza dados sobre denúncias envolvendo trabalho infantil. O que me leva a crer, e aqui é pura especulação da minha parte, que fique bem claro, que o número é bem maior do que eles gostariam de admitir. Né? E por fim, a última pergunta que foi feita aqui, qual a resposta que eles deram, encontramos uma série de vídeos publicados em plataformas digitais como YouTube e TikTok com orientações para cadastro de pessoas com menos de 18 anos em aplicativos de entrega. Seguem exemplos, link 1, 2, 3, que eu não vou mostrar aqui porque eu não quero me ensinar como é que se faz isso. O iFood tem conhecimento desse tipo de conteúdo? Daí eles falam que o iFood reforça que o uso de cadastro por menores de idade é uma fraude. Sim, e a fraude está acontecendo, o que vocês estão fazendo para evitar? Conforme previsto nos termos e condições da plataforma. Contas envolvidas nessa irregularidade são desativadas permanentemente. A empresa monitora conteúdos postados citando a marca, porém não tem ingerência sobre as regras das plataformas de transmissão. A identificar as postagens, como as mencionadas, o iFood registra denúncias diretamente dos canais de ajuda das plataformas. Reforçamos que o iFood não tem ingerência sobre as regras e uso de distribuidores do canal. Então, basicamente, eles lavam a mão duas vezes. Empurra a culpa pro outro, diz, não, e a dele está limpinho. Exato. E daí, Ana, é bem interessante daí, porque se você for questionar as plataformas, o que o YouTube, TikTok, todas as outras redes sociais e plataformas de streaming vão dizer é que elas não são responsáveis pelo conteúdo postado nelas, que a responsabilidade é do usuário que postou. Mas e o que você faz quando o usuário que postou é um menor de 18 anos, ou querida plataforma? E você está permitindo que o usuário menor de 18 anos poste isso em plataforma. Difícil, Ana, difícil, mas eu fico por aqui.
Essa lavação de mão, assim, não dá para continuar. E é claro, a gente chegou nesse ponto e as coisas se configuraram dessa forma justamente porque essas empresas perceberam que este é um modelo de negócios viável, né, na forma como as coisas estão organizadas. A gente terceiriza tudo, chama isso de ser empreendedor, o que também ajuda, né, as pessoas a acreditarem nisso, e aí você efetivamente terceiriza a culpa. Então, nenhum problema trabalhista é meu problema, nenhum problema social é meu problema. Basta que eu coloque lá nos meus termos que, olha, eu não gosto, não quero que você faça isso. E aí, quando acontece, é só fechar os olhos e dizer: estamos tentando aqui, estamos desenvolvendo uma ferramenta, fizemos aqui um controle assim, assado. Os resultados não mudam, continua acontecendo, porque, no final das contas, essas empresas todas têm interesse em que essas coisas aconteçam. Esse é o ponto. Elas lucram quando essas coisas acontecem. Exatamente. Não é que elas estão tentando lutar contra o problema e elas não conseguem. Elas querem o problema. E é por isso que tem que ter regulação das redes, regulação das empresas de tecnologia. Enfim. Porque não, da vontade deles, eles não vão resolver problema nenhum, porque eles lucram com o problema, eles vivem pelo problema. O problema é o objetivo final. Tô triste aqui porque o Chico falou aqui no chat, o título da live me deixou feliz. Perdão, porque o conteúdo não correspondeu, Chico. É só raiva, tristeza e desespero. Perdão. É isso, Sofia? Ficamos por aqui? Eu tô rindo de nervoso. Eu só vou complicar uma coisa com um comentário. Com a venda das íris vai ficar mais fácil burlar tudo. Não, agora eu vou voltar nesse ponto. Que surpresa, né? Fazer mais ferramenta. E olha que eu sou da área da tecnologia, eu dou aula dessa área. Enfim. Mas me irrita profundamente as pessoas acharem que vão resolver problema tecnológico com mais tecnologia e achar que você vai resolver tudo com a tecnologia. Você não vai resolver tudo com a tecnologia e, aliás, essa é uma ótima forma do ser humano, ser burro sem consequências e 2, ser incompetente de forma proposital. E se beneficiar disso. Então, quando o ser humano ele ergue as mãozinhas e fala, não posso ser o sistema. Só tem 2 alternativas. Ou o sujeito é burro e não consegue entender que o problema não é o sistema, o problema é ele. E a outra é, o sujeito se beneficia da percepção de que a tecnologia é uma coisa incontornável. E ele, como humano, não é capaz de contornar aquele problema. O sistema está fora do ar, o sistema não aceita. Isso é uma ferramenta. Isso é uma ferramenta. Isso em si é uma ferramenta de dominação. E não é da tecnologia pelas pessoas, é das pessoas pelas pessoas. Fica aí a dica. Vamos para o próximo corte antes que eu entre em mais um modo pistola. Beijos. Tô procurando botão, eu não acho mais botão, tô tão puta da vida que eu não acho mais botão, não acho mais nada. É isso aí. Beijo, gente. Voltamos em instantes.